apresenta Check-up no rádio. Olha, a dor faz parte do processo de envelhecimento. Sentir dor com frequência na terceira idade deve ser considerado algo normal ou um sinal de alerta? No check-up no rádio de hoje, Dr. Belizo Neto, médico geriatra, esclarece essas e outras dúvidas sobre dor em idosos, abordando suas causas, impactos na qualidade de vida e formas adequadas de tratamento. Dr. Belizo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, a todos os nossos internautas, uma satisfação imensa participar mais uma terça-feira aqui do quadro e falando de um tema bastante relevante, principalmente para as pessoas que estão acima dos 60 anos. Sentir dor com frequência na terceira idade é normal ou sempre um sinal de que algo está errado? É sempre um sinal de que algo está errado. Dor não é natural, não é normal, em qualquer que seja a idade. É bem verdade que os idosos eles têm uma prevalência maior de doenças que levam à dor, né? Então, a gente achar que a dor é um marco do envelhecimento, é uma coisa que está inerente ao envelhecimento, é uma coisa normal, né? A gente está deixando de tratar aquilo que é, aquele sintoma que é um dos principais, talvez o pior sintoma para uma pessoa. A dor, ela é uma tortura. A dor, ela não deixa a gente ter uma vida normal, ela deixa a gente sempre em sofrimento. A pessoa deixa de fazer o que gostaria de fazer, deixa de trabalhar, não dorme bem, o humor fica alterado. Você com dor, você está mais suscetível a tomar mais medicamentos, se automedicar, e o risco de ter uma reação adversa a medicamentos é muito maior, principalmente as pessoas idosas. O risco de cair aumenta também. Então, dor é um sintoma que tem bastante impacto na qualidade de vida e em outras, eu diria, outras áreas do corpo humano. Ela não só impacta naquele canto que está doendo, ela impacta de forma geral, principalmente, como eu falei, as pessoas idosas. Então, ter dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Não é porque você é idoso, você vai ter dor. Eu sempre gosto de fazer uma comparação de que se dor fosse normal, todas as pessoas que envelheciam tinham dor. Na verdade, dor ela tem em pessoas mais jovens e em pessoas mais idosas. Tem pessoas mais idosas que vivem sem dor, que não sofrem com dor. A gente sabe que doenças que levam à dor, como por exemplo a osteoartrose, ela é mais prevalente à medida que a gente envelhece. Então, as pessoas que desenvolvem a dor por osteoartrose, a sua grande maioria está na terceira idade. Então, a gente tem que buscar a causa da dor, não é aceitar a dor, que a dor é uma tortura, é um sofrimento, e não é normal ter dor, por mais que a gente não tenha sucesso numa primeira abordagem, o paciente já venha muito sofrido de várias tentativas de dor. É preciso entender que ninguém deve conviver com dor por todos esses problemas que são consequências da dor. Então, respondendo sua pergunta, Marcos, realmente dor não é natural do envelhecimento. Dor é um sintoma que está alertando que o organismo não está funcionando bem. Pode ser só de uma lesão. A dor ela tem um componente, não. A dor ela é um sintoma bem subjetivo, né? Tem gente que tem uma facilidade de ter dor com uma lesão X, tem uma certa dor e aquela dor pela mesma lesão, pela mesma osteoartrose, vamos supor, de joelho, ela sofre muito mais do que outra pessoa, embora as lesões sejam parecidas. Então, a predisposição à dor, a pessoa tem é uma sensação subjetiva. Cada um tem a sua dor, cada um tem uma forma de avaliar, de sentir a dor de maneira diferente. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista daquele ex-médico do Flamengo, e ele falava sobre lesões, de que vários jogadores tinham lesões musculares grau 1
A maioria deles não sentia dor, às vezes era visto no exame para ver outra coisa e via aquela lesão, mas outros sentiam aquela dor. Então, é uma sensação subjetiva. A gente não tem como medir a dor do outro, julgar a dor do outro só pela lesão que ele tem. Muitos têm lesões diferentes e mais graves e tem menos dor. Outros nem lesão tem e sofrem com dor crônica. O caso dos pacientes que têm fibromialgia, por exemplo. Então, a dor é uma sensação subjetiva, uma experiência pessoal. E nos pacientes idosos, eles que têm aí vários anos de vida, essa sensação ela pode ser alterada por diversas variáveis, né? Passando pelo humor, se ele está bem, se ele está feliz, se ele está alegre, ele vai ter uma dor numa intensidade menor, a percepção de dor dele no estado de humor bom, ele estando emocionalmente bom, ele tem uma sensação, ele tem uma experiência, uma intensidade de dor menor, ele vai conviver, vai tratar melhor essa dor. Se ele está dormindo bem, a dor dele também dá uma aliviada. Se ele é uma pessoa ativa, faz atividade física, quando ele sofre com dor crônica, essa intensidade, a frequência com que ele tem dor é menor. As pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, melhoram bastante com atividade física, porque o organismo produz analgésicos endógenos. As endorfinas, elas são analgésicos que o próprio organismo produz, e elas têm uma intensidade e uma frequência de dor menores. As pessoas que se alimentam bem também, têm uma alimentação saudável, têm menos dor. Então a dor tem esse componente que a gente tem que abordar de diversos horizontes, né? Se o paciente está emocionalmente abalado, ele vai ter uma dor maior ou menor. Se ele sofre uma pancada num dia que ele está bem feliz, bem alegre, essa dor ela tem uma intensidade diferente de você um dia chegar estressado, ou você está num dia infeliz e você sofre uma pancada. Essa dor ela é totalmente diferente. Você tem uma raiva na hora da dor muito maior, você grita com a dor, diferente daquele dia que a pessoa dormiu bem, acordou bem, sofre uma pancada ali, ela nem percebe. Então esse componente emocional da dor, ele é muito importante. Além disso, tem as lesões que são mais comuns no idoso. Por exemplo, uma dor na coluna, ela não necessariamente é só por um motivo. Ela é sim do canal vertebral que está menor, por osteoartrose, ela é de um ligamento que está inflamado, ela é de um músculo que está contraído e não relaxa, de tensão. Ela é por causa que a coluna tem uma escoliose, um desvio. Ela pode ser, em casos de dores agudas, ela pode ser por uma microfratura, a coluna trinca por osteoporose, por fragilidade óssea, mesmo sem ter nenhuma contusão, nenhuma queda, nenhum impacto, nenhum trauma. Então, a lesão precisa ser bem definida também. Além de você avaliar o estado emocional, você tem que dar um diagnóstico preciso, ou diagnósticos precisos. Não adianta você estar tratando uma dor que é por uma distensão muscular ou que é por uma osteoartrose, se esse paciente tem uma microfratura na coluna, por exemplo, e você não sabe. Então você tem que diagnosticar bem a lesão para você atuar bem nessa lesão. Então, hoje o tratamento de dor, Marcos, ele a gente diz, o tratamento de dor total. Ele é multimodal, ele tem que abordar os diversos aspectos da experiência que é a dor. Como eu falei, passando pelo componente da lesão, do diagnóstico preciso da lesão, se é que tem lesão, saber quais são as doenças que estão levando àquela dor, isso que eu estou tentando dizer, e tratar os outros componentes, as outras modalidades que estão levando à dor, o emocional, o sono, o sedentarismo, a alimentação, tudo isso gera muita dor. Doutor Belísio, quais são as principais, aliás, como diferenciar uma dor comum do envelhecimento de uma dor que exige uma atenção médica? Dor comum do envelhecimento, essa não existe, né? A dor comum que as pessoas assim costumam dizer, geralmente, são as dores causadas por osteoartrose,
que eles acham que, principalmente as pessoas que têm osteoartrose, elas acham que todo mundo tem osteoartrose e todo mundo sofre com dor, principalmente os idosos. Por quê? Porque a prevalência dessa doença, o que é a osteoartrose? É um desgaste nas articulações, né? Um desgaste da cartilagem, das articulações, que dá ali problema no osso abaixo da cartilagem, né? Dá problema no que a gente chama no osso subcondral. E isso gera inflamação, isso gera dor, isso gera incômodo ao paciente, ao ponto de muitas vezes limitar a função daquela articulação. Por exemplo, no ombro, capaz de limitar o movimento do ombro, no joelho, capaz de limitar a marcha dele. Então, o fato da osteoartrose, da artrose, ter uma prevalência maior nos idosos, ou seja, ser mais comum, a doença ser mais comum nos idosos, há essa ideia de que a dor do idoso, eles acham que a dor do idoso, existe essa dor da pessoa idosa. Não, é uma dor causada por uma doença chamada de osteoartrose, que precisa do tratamento direcionado para essa doença. Senão a gente ia tentar tratar a idade, né? Não, vamos aqui voltar à idade para ver se você não tem dor. Não, não é a idade. Se fosse assim, todas as pessoas na mesma idade teriam a mesma dor, e a gente sabe que não é bem assim. Agora, quando a gente ter um cuidado diferente, quando a gente ter o alerta, que foi a sua pergunta, principalmente quando essa dor está trazendo impacto no dia a dia. Na verdade, eu não consigo imaginar uma dor que não traga nenhum prejuízo no dia a dia. Mas vamos lá. Quando o idoso tem uma dor no joelho, ou no tornozelo, ou na coluna, que está dificultando a mobilidade dele, ele anda mais devagar, ele está desequilibrado, ele não consegue fazer uma atividade física, como por exemplo uma caminhada. Essa dor ela tem que ser imediatamente tratada e para que esse paciente volte a ter funcionalidade. Na geriatria a gente fala muito nisso, de manter, não adianta chegar aos 90 sem conseguir andar, sem conseguir ter independência, ter autonomia. A gente tem que chegar aos 90 anos, aos 100 anos, com independência, com capacidade de realizar aquilo que você quer fazer, com autonomia e independência. Então, tratar a dor deixa o paciente com mais independência, com menos restrição, principalmente esse exemplo que eu dei de dor no joelho, no tornozelo, na coluna, de se movimentar. Tem algumas dores também que não são de natureza osteoarticular, que podem levar o indivíduo, chama a atenção, uma dor no abdômen, por exemplo, intensa ou associada à febre, é um tipo de dor que precisa ser avaliada. Uma dor na cabeça de forte intensidade, com alterações neurológicas, o paciente desorienta com essa dor de cabeça, o paciente tem uma perda de força de um lado, fica com a voz embolada, desmaia, ou tem uma convulsão. Essa dor de cabeça não é mais uma dor que você, que a gente diz benigna, é uma dor de cabeça que precisa de imediata intervenção médica, de avaliação médica. Então, uma dor abdominal de forte intensidade, quando está associada a febre, por exemplo, uma dor abdominal que tem muito vômito, o paciente desmaia, está em confusão mental. E isso chama a atenção para ser abordada essa dor. Aquelas dores que aparecem de uma hora para outra de forte intensidade, às vezes depois de uma queda que eles dizem, não, doutor, foi só um arranhão, uma quedinha, ele está com essa dor, mas eu acho que só machucou as carnes, porque ele não está, se o paciente não está conseguindo, se a dor é muito intensa, a gente tem que abordar essa dor. Pode ser uma dor, por exemplo, de uma microfratura vertebral. O paciente, mesmo sem sofrer queda, sem cair, sem ter pancada, a coluna dele trinca e ele tem uma dor intensa, não consegue se mexer, e aí a família vai levando como se fosse, não, isso aí foi só as carnes que machucou, isso foi só uma pancada, daqui a pouco fica bom. Idoso não tem osso
bom, idoso, a maioria deles o osso é oco. O osso tem osteoporose ou tem osteopenia, ele é mais vulnerável, por mais que essa pessoa seja independente, seja uma pessoa que tenha 80 anos, mas acha que tem 30, 40 ainda, essa pessoa tem um osso de 80 anos, ela tem um risco maior de fraturar. Então, microfraturas podem levar a isso, tem que ser abordado de maneira intensa. Então, uma dor de forte intensidade, com sinais, com outros sintomas em outros sistemas, assim, via de regra, de maneira mais resumida, é uma dor que precisa ser avaliada imediatamente. Na verdade, toda dor precisa ser avaliada e precisa ser tratada. Mas essas dores que são sinais de alerta, que você precisa buscar o pronto-socorro, o seu médico da confiança de maneira urgente, essas dores elas são mais ou menos essas que eu falei. Tem ouvinte aqui conosco no nosso WhatsApp, 99205-3030, Lúcia de São João de Sabugi. Bom dia, Lúcia. Bom dia, doutor Beleza. Eu tenho artrose já nos 2 joelhos. Me diga uma coisa, a artrose dá em toda a junta do corpo e como tratar? Digamos que eu tenho alguma coisa no braço, eu já devo tratar. E doutor Beleza? A artrose, ela é uma doença que ela, como eu falei, ela tem uma predisposição genética, não é para todo mundo. Mas a artrose de joelho, ou seja, se tem uma predisposição genética, não é para todo mundo, é para quem tem uma predisposição. Mas a artrose de joelho, ela pode ser desencadeada, facilitada por outros motivos, como por exemplo obesidade. A obesidade, ela dá uma sobrecarga no joelho e ao longo do tempo você pode desenvolver uma artrose, mesmo que você tenha uma genética pouco favorável. Você pode desenvolver uma artrose ali porque você é obeso e naquele joelho você ter uma osteoartrose. Lesões, paciente que teve uma lesão ligamentar no joelho, paciente que tem uma lesão no menisco, na estrutura do joelho, ele pode, quando ficar mais velho, ter a osteoartrose, mesmo que ele não tenha a genética naquela articulação. Mas quando o paciente tem uma predisposição, ele tem uma genética de osteoartrose, esse desgaste nas articulações, nas cartilagens, levando a dor, inflamação, geralmente ele tem várias outras articulações. Tem nas mãos, na coluna, no ombro, no joelho, no tornozelo. Então a dor é uma osteoartrose que a gente diz difusa, né, de várias articulações. Então isso geralmente está associado com um componente genético. Quando é uma artrose localizada em uma articulação, possa ser que seja por sobrecarga naquela articulação a longo prazo. Então, nesse caso, teria que ver a idade, teria que ver se ela tem obesidade, teria que ver se ela tem alguma lesão prévia no joelho, se ela tem em algum outro lugar, se tem osteoartrose. Mas a osteoartrose de joelho, hoje a gente tem a especialidade da ortopedia que trata de joelhos. E a gente tem bons resultados, na verdade, não só a ortopedia, mas também a própria anestesia. A gente tem bons resultados em osteoartrose de joelho com procedimentos como infiltrações, às vezes até desnervação daquela articulação. O paciente pode conviver. Antigamente só existia a cirurgia de troca, fazer a artroplastia, trocava o joelho. Hoje tem outras modalidades, não que essa ainda não tenha suas indicações, mas o tratamento de osteoartrose, principalmente de joelho, além do tratamento medicamentoso, fisioterapêutico, mudança de estilo de vida, ele tem outras alternativas hoje em dia que funcionam muito bem. Tem mais ouvindo conosco, bom dia. Bom dia, doutor Elvis. Doutor Elvis, pois, eu já estou na terceira idade. Porque eu penso como eu sinto dor, viu? Tô nos braços, tô nas mãos. E aí, Júnior, meus dedos tá na mão. Quando eu fecho, eu quero mais voltar. Muitas dores, doutor Beleza. É assim, graças a Deus ela está na terceira idade. Só chega na terceira idade, Marcos, Geraldo, o ouvinte, quem conseguiu passar pelas outras idades. Então é um privilégio chegar na terceira idade. Essa imagem de que chegar na terceira idade é chegar à idade de sofrer com dor, essa ideia está mudando. A gente cada vez mais vê aqueles artistas da Globo que tem 80, 90 anos. Ari Fontoura, né? Ari Fontoura é um exemplo. Mesmo aqueles que morreram com muita saúde, essa imagem de que o idoso é dependente, de que sofre com dor,
Isso tem que mudar. A imagem que a gente tem que ter, o seu eu do futuro, você tem que pensar em ser uma pessoa, não, lá na frente eu quero ser uma pessoa que eu consiga pelo menos me alimentar sozinho, pegar meu neto, e a dor ela limita isso, então você tem que tratar o quanto antes. Então não é a realidade, assim, não é a regra ter dor, que ela começou a fala dizendo, eu tô na terceira idade, tô cheio de dor, como se fosse uma coisa inerente ao processo de envelhecimento ter dor. Não, essa imagem ela tem que acabar. Aí nesses quase 20 anos aí de médico formado, e de uns 15 anos já praticamente de geriatria, a gente tem inúmeros casos de pessoas que não têm dor, vai ao consultório, não sofre com dor. Da mesma forma que a gente percebe ao longo dos anos, pessoas que estão chegando hoje com seus para tratar, para ter um direcionamento do envelhecimento saudável, vão para as pessoas com 60 anos hoje, elas já não sofrem tanto com dor como as que sofreram no passado, ou se sofrem, elas buscaram tratamento e são controladas essa dor. Dor crônica, ela precisa ser controlada cronicamente. Isso é uma coisa que o paciente precisa entender. Eu tenho uma doença crônica, né? A osteoartrose é uma doença crônico-degenerativa, como por exemplo é a diabetes, é a hipertensão. Se eu parar o remédio da diabetes, ela sobe. Se eu parar o remédio da hipertensão, ela sobe. Do mesmo jeito, se eu parar o tratamento da dor crônica, ela vai aparecer. Se você para a fisioterapia, a acupuntura, a massagem, você volta a ficar sedentário, ou se tem que tomar algum medicamento para dor crônica, a gente utiliza muito antidepressivos, anticonvulsivantes. Hoje tem mais uma alternativa que são os canabinoides, né? As medicações derivadas da cannabis, né? As pessoas se beneficiam com dor crônica, a gente tem boas respostas, bom respaldo na literatura para poder utilizar. Então a gente tem várias outras alternativas para tratar e o paciente precisa entender isso. É uma doença crônica, então eu preciso fazer meu tratamento crônico, eu preciso ter meu estilo de vida para o resto da vida, eu preciso fazer atividade física para o resto da vida, eu preciso cuidar dessa minha dor para o resto da vida, se for necessário tomar remédio para o resto da vida, mas eu não vou conviver com dor, eu não vou chegar aos 90 sem conseguir nem me movimentar. Então, tirar essa imagem de que chegou a terceira idade, vou chegar na idade do condor, que é o que se falava muito antigamente. Essa realidade está mudando, as pessoas estão cada vez mais chegando a idades mais avançadas e mais independentes. Meu sogro tem 87 anos, é diabético e agora ele está caindo bastante. Estou muito preocupado. É motivo de preocupação? Queda em idoso é motivo de muita preocupação. Queda em idoso, ela é talvez mais grave do que um câncer, talvez mais grave do que um infarto. E quando ele sofre a primeira queda, esse paciente ele tem um sinal de Deus, ele não fraturou nada, para que dizendo, olha, você vai cair de novo, você tem que se cuidar. No diabético, a gente tem suspeitas que essa queda pode ter sido precipitada por diversos fatores, desde uma hipoglicemia, ou seja, baixou demais a glicose, ele desmaiou e caiu, como por desnervação, pela neuropatia causada pelo diabetes. Que é isso? Ele vai destruindo as terminações nervosas das pernas, de todo o corpo, mas nas pernas principalmente, ele vai perdendo a noção, vai perdendo força, né? Vai perdendo a sensibilidade, e essa sensibilidade, ela quem vai dar o nosso controle da marcha, o nosso controle, como você pisa, como você dá o passo. Isso é regulado pelo nosso sistema nervoso, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, se você tem uma destruição nos nervos, na inervação das pernas, o seu equilíbrio vai ser alterado. A neuropatia diabética ela é uma causa importante de quedas em pacientes idosos. Então, é uma hipótese, já que ela falou que era diabético, é uma hipótese, mas os pacientes diabéticos têm várias outras causas para cair. Eles são mais sarcopênicos, os pacientes diabéticos eles são mais vulneráveis a dietas muito restritivas, e eles tendem a ter mais perda da mobilidade. Mas um fator que a gente tem que lembrar nesse paciente é que ele pode estar com
uma neuropatia diabética, levando, facilitando as quedas. Ele perde a sua capacidade de propriocepção, ou seja, de controle do equilíbrio do movimento, porque as terminações nervosas, quem percebe, os sensores que percebem onde está a postura dele, o pé dele, de que forma ele está, para poder ele se equilibrar, para poder ele andar melhor, estão destruídos pelo diabetes. E isso precisa ter uma intervenção no equilíbrio, porque metade dos idosos que caem no ano, aliás, no que caem, metade deles caem novamente no mesmo ano. Boa parte deles fraturam, ficam com sequelas, boa parte deles fica com dores crônicas, mais da metade fica com dor crônica, muitos ficam com medo de cair de novo e não voltam a andar. Esses pacientes com neuropatia, eles têm mais dificuldade ainda para andar, então é muito preocupante qualquer queda em idoso. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de mais uma vez falar de um tema bastante interessante para a geriatria, e até a próxima semana, se Deus quiser. São 7h40.